Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos ver aí as notícias do Coringão, hein? Pós-jogo, o que a mídia está falando do majestoso. 1-1, um joguinho complicadinho, hein? Ruim, mas que graças a Deus no final o Coringão empatou aí, hein? Então vamos que vamos reagir aí às notícias do Coringão. Deixa o like, se inscreva no canal, viu? E compartilha esse vídeo aí, para que mais torcedores do Coringão possam acompanhar as notícias do nosso Corinthians, hein? Mas o Corinthians tem interesse na contratação do volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, Vinição, que está no Wolfsburg da Alemanha. O Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. E aí é um negócio meio complexo, porque o Corinthians está buscando um primeiro volante. E o Corinthians tem interesse e busca um empréstimo. Mas o Hernan já avançou nessa apuração e seria uma oferta, né, Hernan? O Corinthians tem uma oferta feita verbal para os representantes e que ela vai se materializar para o Wolfsburg. A ideia é um empréstimo. Um empréstimo. Por quê? Porque o Corinthians não tem 15 milhões de euros para pagar no jogador. É um empréstimo. O Corinthians busca, vai estar buscando tanto volante assim. É importante a gente citar o quê? O Corinthians perde o Maicon, o Corinthians tem uma treta para resolver com o Martínez, não se sabe o que vai acontecer, e vai chegar oferta pelo Breno Bidon ainda nessa janela. Vai vender? Não se sabe. Então o Corinthians está se cercando de várias opções de mercado para ter volantes, primeiro, segundo volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson também, que tem avanço. Então, assim, é um Corinthians que está on no mercado. E o Vini Souza, que o Felipe está trazendo aqui junto comigo essa informação, é tratado ainda com complexidade. Por quê? Porque é um jogador que você tem que tirar da Europa, é um empréstimo. Você vê os tubarões do mercado hoje, estão trazendo esses caras da Europa pagando. O Corinthians não tem grana para isso. É uma reconstrução, é um novo trabalho, uma nova diretoria, uma gestão que está começando, acabou de cair o Transferban. Então, assim, é um empréstimo e aí tem que ver se os alemães vão se empolgar com a ideia. Quando você fala do Tubarão, é assim, esse movimento do Cruzeiro contratar o Gerson, do Flamengo, Paquetá, exato. Do Vitor Roque no Palmeiras, isso. Corinthians John Arias. É isso. Isso o Corinthians não vai fazer. Não Mas tem. Mas a possibilidade de empréstimo é estudada, então. É só assim. Aliás, abre aspas para a fonte uma fonte boa do Corinthians. De manhã aqui, ó. Cadê? Fonte boa? Quem é Vinícius Souza? O Mozart mandou aqui, eu não conheço. Ele é bom? É bom jogador. Que ele seria titular, né, Hernan? Você pode confirmar em vários times do futebol brasileiro. Eu falei ele assim, foi muito bem no Sheffield, acho que pode me corrigir, mas ele Sheffield, foi da Inglaterra. Isso. Ó, eu mandei assim para a fonte do Corinthians. Tô com uma apuração aqui de que já tem uma oferta, aí coloquei verbal / feita por empréstimo do Vinícius Souza. Aí a resposta foi da fonte muito quente do Corinthians. Só cabe assim. Martínez e o Bidon, que é cada vez mais protagonista também, o Bruno Andrade. Aliás, ontem Bidon marcou, vinha meio apagado no jogo, mas enfim, o Bidon, como sempre, precisa de bola e tem muita bola para isso. A gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians espera ali propostas entre 15 e 20 milhões de euros. Por mais que o Corinthians avalie o Bidon acima dos 20 milhões de euros, o mercado na Europa hoje, até por conta ainda de uma necessidade maior de melhores números para o Bidon, maior sequência, o mercado europeu não vai dar mais do que 20 milhões de euros pelo Bidon. Não que ele não custe isso, é um jogador até para custar mais no futuro. Mas tendo em vista o contexto na Europa hoje, os valores que se praticam na Europa para essa posição, jogadores com essas características, o perfil do jogador, acho muito pouco provável, apesar de eu gostar muito do Breno Bidon, tem muita qualidade, mas não vejo o mercado europeu hoje entregando mais de 20 milhões de euros pelo Bidon. O Hernan foi muito feliz quando começou a live dizendo que o Corinthians aguarda propostas e é um nome que evidentemente pode sair nos próximos dias ou nas próximas semanas, e por isso a busca por volantes. Já contratou, enfim, alguns jogadores ali para o eixo defensivo, agora busca o Vini Souza, que é muito bom jogador, aliás, 2 boas temporadas no futebol inglês. Na primeira ele foi rebaixado,
mas individualmente teve muito destaque. E depois já na segunda divisão, foi de fato um dos melhores jogadores, não à toa consegue depois essa negociação para o futebol alemão, mas é um Corinthians já se preparando para perder o Bidon, ou pelo menos agora, ou quem sabe no meio do ano. Há essa incógnita em relação ao Martínez, que aliás na sexta-feira falamos, o Corinthians se mostrava incomodado com a presença, enfim, com o dia a dia do Martínez na Venezuela. É verdade, o Trump invadiu a Venezuela, levou embora o Maduro, o Martínez acabou permanecendo por conta de questões burocráticas, mas o Corinthians nunca enxergou no Martínez uma vontade profissional de voltar o quanto antes ao Brasil, ou se cuidar, ou se preparar, manter um diálogo frequente com a comissão técnica e com a diretoria. Então hoje o Martínez tem um futuro em aberto, o Bidon também. Então essa busca aí pelo Vini Souza faz sentido, amigos. O que eu tenho de informação do Corinthians é que, assim, a alta cúpula corintiana sabe que vai chegar proposta pelo Bidon agora nessa janela. Desde a época da Copinha, do ano passado, ele já era observado? Só que agora com essa evolução, com o gol no Clássico e tal, o que o Corinthians sentia do Bidon é que ele precisava dar um passo, subir uma prateleira em relação à atuação, em relação à postura dentro de campo e obviamente, ter números, né? Assistências e gols. Ele passa essa barreira a partir da final da Copa do Brasil, onde ele é protagonista. Sim. E ele ganha confiança. E ele é um jogador muito competitivo, né? Tanto que outros jogadores da posição, tipo o Carrillo, o Martínez, é mais marcador, é diferente do Bidon, mas ele sentiu que ele poderia perder espaço. E o próprio Dorival Júnior foi importante nisso, né? De colocar uma competitividade entre os volantes e segundo volantes, aqueles jogadores mais talentosos. E o Bidon foi respondendo muito positivamente, tanto que ele virou titular no Corinthians. Então, assim, hoje, o Corinthians, obviamente, não gostaria de se desfazer do jogador, mas se chegar uma proposta que for muito boa para o Corinthians, muito boa para o jogador, vende. Sabe por quê? O Corinthians precisa bater uma meta de vendas nessa temporada. 150 milhões. Então tem que vender. E até por isso está contratando gente também, né? Matheus Pereira, Vinícius Souza está negociando, então... O Alisson. O Alisson. São caras que o Bidon, por exemplo, o Bidon é mais um camisa 10 hoje. Mas ele tem... ele é 8-10, né? Dorival Júnior e Hernan Crespo. Eu fiquei satisfeito, porque... eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente. Porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. O Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Bragantino, agora São Paulo e em seguida Santos. Nós não temos outro caminho. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. É uma equipe que ainda não está condicionada, é uma equipe que está buscando uma recuperação que eu falo física, por termos terminado disputando finais até 20 dias atrás. É impossível você manter e alcançar uma regularidade dentro de uma competição já iniciando, acredito eu, que com 9, 10 dias. Então, assim... nós vamos ter dificuldades, podem ter certeza disso.
e estamos fazendo de tudo para minimizar todos esses problemas que eventualmente teremos. Inclusive mudanças dentro do elenco, do grupo, uma equipe que jogue quarta, outra equipe que jogue domingo. Não, nós não temos outro caminho. Senão, nós vamos correr um risco de, já na abertura de campeonatos importantes, como brasileiro, nós temos aí jogadores perdidos para o departamento médico, que é tudo que nós não queremos. Nós estamos tentando evitar ao máximo esse tipo de situação. E, para isso, nós vamos ter que modificarmos em todas as rodadas. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto, sim, do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação. Exatamente há uma semana, Vitor Birner, a gente estava aqui nesse linha de passe e estávamos acompanhando o São Paulo tomar uma piaba do Mirassol, 3-0. Então era uma estreia terrível no Campeonato Paulista e com uma perspectiva de uma semana atribulada por causa justamente do que envolvia seu presidente. Uma semana... Então é isso aí, pessoal. Essas foram as notícias do nosso Corinthians de hoje, segunda-feira, pós-majestoso, né? Que o Corinthians melhore, né? Que no dia a dia o futebol entre nos conformes de novo, né? Começo de temporada é assim mesmo. Nós vamos que vamos, né? Ter pensamento positivo que o nosso Coringão esse ano de 2026 promete. Que essas contratações que o Corinthians quer fazer sorte resultado, né? Para ajudar, né? Para compor elenco, que os jogadores se entrosem e que resulte num melhor futebol para o nosso Coringão. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha, comenta. É isso aí, hein? E até o próximo vídeo com mais informações, né? Com mais react. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, obrigado, é nóis. Vai, Corinthians!